Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida, Parte 2. A Teologia do Trabalho. Capítulo 8. Ambição. Sempre fui ambiciosa, mas com frequência essa ambição se manifestava de uma forma desenfreada, não totalmente fundamentada na realidade. O exemplo é o caso do pônei. Quando eu tinha uns 12 anos, estava desesperada por ter um pônei. Onde eu colocaria o pônei, isso eu não sei. Mas perturbava meus pais diariamente pedindo o equino, até meu pai ter a brilhante ideia de sugerir que eu pesquisasse como eu, uma criança desempregada, poderia gerenciar o cuidado e a alimentação de um animal tão grande. Animada, saí para formular meu primeiríssimo plano empresarial. Voltei com uma proposta elaborada de trabalhar em 2 empregos, não especificando onde ou quais, para ter como pagar as despesas de um velho sítio de cavalo no qual alojaria e alimentaria o pônei, a mais de 3 quilômetros da nossa casa. Aparentemente, também planejava alimentar o pônei com capim de todos os quintais onde eu cortaria a grama. Não que eu já tivesse cortado a grama de algum quintal. Esse era apenas um pequeno detalhe sem importância. Então, eu levaria os pesados sacos de grama cortada sozinha por aqueles 3 quilômetros para alimentar o cavalo. Acho que durante o inverno, quando não haveria gramados a ser aparados, o cavalo simplesmente faria regime. Meu pai, enxergando bem quanto meu planejamento era falho, me derrubou com um gentil comentário. Ora, você não vê como isso não iria dar certo? Eu estava inconsolável. Como ele poderia negar meu desejo de ter um cavalo? Eu queria tanto um pônei. Todos nós queremos alguma coisa. É o ímpeto por trás da ambição. Mas nos anos após esse episódio infame, aprendi uma verdade preciosa. Nós fomos, na verdade, criados desse jeito. Deus nos fez pessoas que possuem desejos. Imagine o seguinte: uma mãe se aproximou de Jesus. Ela se ajoelhou e o adorou, mas Jesus sabia que ela vinha com um pedido. Que queres? Perguntou ele. Manda, disse ela, que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus respondeu àquele pedido da mãe, à procura de palco para os rebentos, dizendo aos filhos: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Podemos, afirmaram eles com grande confiança. Jesus replicou: bebereis o meu cálice, mas minha direita e a minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. A essa altura, os outros homens do grupo de discípulos ouviram o que estava acontecendo e ficaram indignados com os irmãos. Que audácia! Mas Jesus os chamou e mostrou-lhes uma perspectiva totalmente nova sobre ambição e posições de destaque. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem
que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, 25 a 28. Jesus não repreendeu ninguém nesse cenário por ser ambicioso. Em vez disso, atingiu o cerne da questão. Que queres? Em seguida, instruiu aquele que quiser tornar-se grande, como exatamente deve proceder. Ou seja, não do jeito que essa mãe queria. Jesus sabe que temos desejos. Ele veio à terra por isso. O pecado corrompeu nossos impulsos e desejos. Jesus veio redimir essa ruptura e nos dar desejos renovados. Em outro relato, enquanto ele repreendia os que o perseguiam, Jesus disse: Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? João 5, 41 e 44. Não existe meio de cair fora do jogo de glória. A ambição é apenas mais uma forma de expressar esse esforço. Somos todos caçadores de tesouro, ambiciosamente em busca daquilo que valorizamos. Por isso, Jesus nos disse para buscar tesouro permanente. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 19 a 21. Ele não mandou que deixássemos de ser ambiciosos. Simplesmente disse para pararmos de juntar lixo inútil, como aquelas pobres almas mostradas no programa de televisão sobre acumuladores. Vá atrás do ouro, Jesus disse, o verdadeiro ouro. A lacuna da ambição. Quando meu marido, de Nora, Travis, ficava até tarde sentado na cama e falávamos sobre suas ambições, eu me aconchegava na cama e, sinceramente, tentava escutá-lo. Durante 2 anos no Arizona, estávamos tentando nos recuperar do fantasma do desemprego. Ainda mais, estávamos tentando sair de um trilho que nos levava a dar voltas sem fim. Quando ele falava de investidores anjo ou negociação de futuros e me perturbava com ideias para começar empresas na internet, ou sequer entendia como ele ainda poderia mirar um alvo tão alto. Embora Travis fosse ambicioso, eu me sentia decepcionada. Eu achava que não poderia ter mais ambições porque tinha me decepcionado tantas vezes. A maior ambição que eu conseguia ter era a de comprar algum móvel novo. Certa manhã, a caminho do trabalho, telefonei para minha avó. Todas as minhas mágoas se derramaram junto com uma cascata de lágrimas. Ela escutou sem falar nada e em seguida me contou uma de suas histórias. Ela se casou aos 25 anos, mais tarde do que a maioria das moças na cultura pós-Segunda Guerra Mundial, com meu avô. Homem simples, de ambições mistas. Ele era um pianista, concertista muito bem preparado, mas disseram-lhe que deixasse para trás esse sonho, a fim de buscar algo mais prático. Tornou-se então economista. Ainda era ambicioso, tendo estudado na Sorbonne, em Paris, e escrevendo artigos em seu campo de atuação.
mas em uma área ele não tinha ambição: a carreira da minha avó. Quando eles se casaram, minha avó estudava de noite porque queria ser médica. Ele lhe disse que poderia continuar com os estudos se ela quisesse, mas teria de escolher entre ser mãe ou médica. Embora minha avó quisesse ser médica, escolheu a maternidade e foi certificada como auxiliar de médico. Na conversa que tive com ela naquele dia, minha avó me lembrou de que os sonhos sempre têm um preço. Lembrou-me de que eu não era a primeira nem a última pessoa a lutar com as próprias ambições, tampouco a lutar nas tortuosas trilhas de decepções por onde podem nos levar. Uma famosa líder empresarial, Sheryl, diz que existe uma lacuna de ambição entre os homens e as mulheres. Ela diz que as mulheres mostram sentimentos negativos quanto à ambição, porque o sucesso e a simpatia são correlacionados positivamente aos homens, mas negativamente às mulheres. Quando um homem se torna mais poderoso e bem-sucedido, as pessoas gostam mais dele. À medida que uma mulher vai se tornando mais poderosa e bem-sucedida, as pessoas gostam menos dela. Ela diz que precisamos nos retrair, mas isso não é fácil em face da realidade. Eu não estava me esquivando do sucesso e da ambição, mas estava cansada pelo tanto que o trabalho pode ser difícil. Como jovem mulher, eu tinha muitas ambições e grandes sonhos. O que então aconteceu? Comecei a pesquisar um pouco. Li um dos livros do meu marido sobre trabalho e estudei a Bíblia. Conversei com muitas pessoas e naveguei na internet. Foi quando percebi que era verdade. Havia mesmo uma lacuna em minha ambição. Mas era um problema maior do que não desejar ser CEO em uma companhia. Era muito maior do que o fato de não gostar da minha chefe. Eu não gostava da ideia de ser conhecida como uma mulher ambiciosa. Descobri que havia uma grande lacuna entre meu conceito de ambição e aquilo que a Bíblia diz a esse respeito. A ambição não é algo só para os homens, não é algo só para os empreendimentos comerciais. É um componente essencial do ser humano. Às vezes, nos círculos da igreja, falamos mais sobre contentamento, que é uma boa coisa, mas que pode minimizar a importância da ambição de algum modo. É mais espiritual que os cristãos sejam passivos. Esse mal entendido me fez andar devagar a ponto de não progredir em nada. Aprendi que a ambição é realmente o desejo de crescer. Percebi que para eu obedecer ao chamado de Deus no sentido de ser fecunda e multiplicar, Gênesis 1:28, precisava parar de impedir a ambição só por estar com medo de ficar desapontada. A palavra hebraica param, naquele versículo, significa produzir fruto, crescer, aumentar. É essa a essência da ambição. O desejo de dar um passo à frente, arriscar-se e expandir a vida em vez de recuar. Para minha avó, ela não permitiria que as decepções da vida fossem o fim das suas ambições. Quando meu avô resolveu mudar com a família para Lagos, no início dos anos 1960, a fim de trabalhar como economista na nação recém-independente da Nigéria, minha avó encontrou maneiras de utilizar suas habilidades médicas. Foi voluntária em um hospital local, segurando no colo os bebês cujas cabeças estavam achatadas por permanecerem de costas sem nunca ser segurados no colo. Ela alimentava e dava banho nesses pequeninos. Anos mais tarde, ela não parou de contar essa história. E o impacto que ela causou nesse local reflete sua força e a determinação de encontrar saída
para suas ambições. Quando não pôde seguir o sonho de cursar medicina, não deixou de cuidar do próximo naquilo que podia fazer. Em seu cerne, essa é uma definição ampliada de ambição: empurrar para frente, a fim de nos tornarmos frutíferas onde quer que estejamos. Ambições secundárias. Isso significa que qualquer discussão sobre ambição terá de reconhecer que temos mais de um sonho de cada vez. O desafio é priorizar as diversas ambições que temos. Esse é um assunto bastante atual entre os líderes empresariais. Eles observam que a geração milenial, a que viveu durante a queda do .com, o 11 de setembro e a grande recessão, expandiu sua definição de ambição para incluir outros valores mais pessoais. Uma recente pesquisa de opinião sobre essa geração, contudo, contradiz a avaliação sobre a ambição feminina. 61% das mulheres se veem como ambiciosas em comparação a 63% dos homens. Essas jovens mulheres ambiciosas estão procurando meios para suas aspirações profissionais coexistirem com seus valores pessoais. Será que elas não seriam duplamente ambiciosas? Ter 2 vezes mais ambições, todas competindo por proeminência, não é a solução que sugerimos. Temos de voltar à ideia da ambição cristã. Jesus diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma promessa audaciosa e o teólogo britânico John Stott nos ajuda a atribuir algum sentido quanto à forma de organizarmos nossas ambições. Ambições por si podem até ser bem modestas, ter o suficiente para comer, beber e vestir-se como no sermão. Ou grandiosas, uma casa maior, um carro mais veloz, um salário mais alto, uma reputação mais ampla, mais poder. Quer seja modesta, quer não, essas são ambições para nós mesmos. Meu conforto, minha riqueza, meu status, meu poder. Porém, as ambições para Deus, se forem dignas, jamais serão modestas. Existe algo inerentemente inapropriado em querer para Deus apenas pequenas ambições. Como nos contentar com a possibilidade de Ele receber apenas um pouco mais de honra no mundo? Não. Uma vez que estejamos certos quanto ao fato de Deus ser Rei, ansiamos por vê-lo coroado de glória e honra, dando-lhe seu verdadeiro lugar, o lugar supremo, tornando-nos ambiciosos por espalhar seu reino e sua justiça por toda parte. Quando isso for genuinamente nossa ambição dominante, então não somente todas essas coisas serão vossas também, ou seja, nossas necessidades materiais serão providas. Como também não haverá mal em ter ambição secundária, já que estas serão subservientes à nossa ambição primária e não estarão competindo com ela. Na verdade, é ali que as ambições secundárias tornam-se saudáveis. Os cristãos devem ansiar por desenvolver seus dons, expandir suas oportunidades, estender sua influência e receber promoções em seu trabalho, não a fim de aumentar o próprio ego ou construir seu próprio império, mas para, por meio de tudo o que fazem, dar glória a Deus. A maioria das conversas sobre ambição não se fundamenta na glória de Deus, o que significa que elevamos uma ambição secundária ao lugar principal e brigamos por isso. Seu emprego ou sua família são mais importantes? Para os crentes, ambos são importantes,
mas ambos no final são vencidos pela grandeza do nome de Deus e o louvor de sua glória. Portanto, essas outras ambições têm de deslizar para o segundo plano e encontrar seus contornos mútuos nos propósitos redentores do Evangelho. As mulheres devem ser ambiciosas por tudo que vemos na Escritura. Nossos trabalhos chamados, nosso papel especial como portadoras de vida. Até mesmo a feminista Betty reconheceu a importância desse aspecto da feminilidade uns 20 anos depois de lançar o movimento americano para a libertação das mulheres. Algumas militantes repudiaram todos os aspectos da personalidade das mulheres que têm sido e ainda são expressos na família, no lar e no amor. Ao tentar imitar a vida dos homens, elas se ausentaram das experiências que dão fundamentação à vida. Se as mulheres jovens se trancarem nos papéis de homens ambiciosos, não creio que seja uma boa troca. Isso pode ser terrivelmente aprisionador e negador de vida. Parafraseando a citação de John Stott, as mulheres cristãs devem ser incentivadas a desenvolver seus dons, maridos, filhos, dons espirituais, expandir suas oportunidades profissional e pessoalmente, estender sua influência na igreja e na comunidade e ser promovidas no seu trabalho, remunerada ou não, para que em tudo que fizerem possam trazer glória a Deus. O desafio reside em equilibrar essas ambições secundárias quando parecerem estar competindo entre si. Ofereceremos algumas ideias do ciclo de vida nos próximos capítulos, desenvolvendo alguns pensamentos sobre como fazer escolhas sábias enquanto você desenvolve essas ambições secundárias. Atos ambiciosos. Na Bíblia, existe uma mulher em particular que fez um trabalho extraordinário em desenvolver sua ambição primária de glorificar o nome de Deus mediante as ambições secundárias de seu trabalho e seu casamento. Tal como o marido, Áquila, Priscila era fabricante de tendas. De acordo com o comentário do contexto bíblico, até esse período, o termo fazedor de tenda se aplicava também a todo o trabalho de couro em geral. Era uma categoria profissional de artesão que podia ser bastante proveitosa. Os dois, Priscila e Áquila, têm nomes latinos, mas desconhecemos a origem de Priscila. Talvez ela, como seu marido, proviesse de Pontus, uma cidade na costa sul do Mar Negro, hoje Turquia moderna. O que sabemos é que eles viviam em Roma, até serem forçados a sair por causa de um edito do imperador Cláudio, que expulsou todos os judeus da cidade em 49 d.C. Sabemos também que eles se mudaram para Corinto depois, e foi ali que encontraram o apóstolo Paulo, que também era fazedor de tendas. O trabalho mútuo deles sustentava os três e permitia que passassem extensas horas conversando enquanto trabalhavam. Durante alguns meses eles trabalharam e ministraram junto em Corinto. Como de costume, Paulo foi primeiro com o evangelho à sinagoga de Corinto, mas quando sua mensagem foi rejeitada, passou a evangelizar os gentios de Corinto e começou a igreja que se reunia no lar de Priscila. A certa altura de sua amizade, Paulo diz que Priscila e Áquila, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. Romanos 16:4. Esse risco não é especificado, mas pode ter ocorrido quando Priscila e Áquila viajaram com Paulo até Éfeso. Atos 19 conta que Paulo foi violentamente hostilizado por Demétrio, cuja fonte de renda
que consistia em fazer oratórios de prata para a deusa Artemis, estava seriamente ameaçada pela mensagem de Paulo em Éfeso. Enquanto estavam em Éfeso, Priscila e Áquila encontraram um poderoso orador cuja a mensagem era bem elaborada, mas incompleta. Apolo era judeu, natural de Alexandria, capital do Egito e sede da maior biblioteca do mundo antigo. Provavelmente fazia parte da aristocracia judaica e era bem versado na arte da retórica. Quando Priscila e Áquila notaram a falta de conhecimento de Apolo, calmamente intercederam. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 18, 24 a 26. É bastante encorajador ver como a parceria de Priscila e Áquila no casamento era vivenciada em sua vocação e no ministério que compartilhavam. Desses relatos, vemos que Priscila foi moldada por sua principal ambição de glorificar a Deus. Isso levou à prosperidade no trabalho, tornando-a suficientemente abastada para ser patrona da igreja, com um lar suficientemente grande para acomodar a jovem igreja de Éfeso e possibilitar que o casal viajasse com Paulo. Sua paixão pela precisão na mensagem do Evangelho aliava-se a uma graciosa sabedoria, de modo que sabia ser correto convidar Apolo para sua casa a fim de lhe mostrar, em particular, o que faltava na mensagem que ele pregava. Ela não o envergonhou em público nem buscou um nome maior para si, competindo com ele por influência. Ambições expressas. O exemplo ambicioso de Priscila não é uma relíquia empoeirada do passado. Nora e eu conhecemos muitas mulheres que têm alvos igualmente ambiciosos. Conhecemos mulheres que trabalham muito só para sustentar os filhos. Também conhecemos mulheres que subiram de posição em grandes companhias, nas quais lideram com muita capacidade e destreza. São crentes que trabalham muito para representar uma faceta do caráter de Deus ao mundo que as observa. Mulheres cujo labor é diversificado em suas contribuições ao mundo a seu redor. Não importa quão pequeno ou grande seja. Temos uma amiga cujos filhos sofrem de uma moléstia rara. Ela, então, criou uma fundação para levantar dinheiro para pesquisas. Esse é um trabalho não remunerado, mas essencial. Temos diversas amigas que trabalham para organizações de direitos humanos como Missão Internacional de Justiça, Esperança Internacional Compartilhada e Campanha do Jubileu. Devido à sua paixão por justiça, temos amigas que trabalham em organizações de apoio humanitário como Alimentos para os Famintos, Visão Mundial, Médicos Sem Fronteiras e Oportunidades Internacional, porque levam a sério a ordem de Tiago, no sentido de cuidar das viúvas e dos órfãos em suas necessidades, sejam remuneradas ou não. Essas mulheres estão trabalhando muito para alcançar alvos ambiciosos para a glória de Deus. Igualmente importante, Priscila não sofria com a divisão moderna entre
sagrado e secular. Toda a sua vida era integrada em benefício do Evangelho. Seu trabalho era um aspecto significativo de sua missão de ajudar a igreja, e o Senhor a abençoou nisso. Como Priscila, a fazedora de tendas, mulheres modernas podem ocupar-se em campos que aparentemente não estão relacionados ao ministério, descobrindo que Deus trabalha por meio de suas ambições secundárias para o louvor de seu nome. As ambições secundárias são parte essencial da vida. Falaremos disso no restante deste livro. Quer você esteja pensando em ambição no mercado de trabalho, quer no lar, em qualquer atividade sua, os dizeres de Elizabeth, bastante citados, ainda são verdadeiros. Este trabalho me foi dado para fazer. É, portanto, um dom. Portanto, é um privilégio. Assim, é uma oferta que posso dar a Deus. Assim, deve ser feito com alegria, se for feito para Ele. Aqui e não em outro lugar qualquer, posso aprender o caminho de Deus. Neste trabalho que tenho, e não em outro qualquer, Deus busca fidelidade.